Voltamos com Iluminuras. Hoje, no encontro com o autor, eu estou conversando com a mestre em Direito Constitucional, professora e advogada Tatiana Stroppa. Ela está aqui para falar sobre seu livro, As Dimensões Constitucionais do Direito de Informação e o Exercício da Liberdade de Informação Jornalística. Tatiana, falando ainda sobre a questão da notícia, como é que os meios de comunicação social podem e devem selecionar o que vai ser noticiado? Bem, essa é uma questão bastante complexa, porque existe a liberdade editorial. Então, e ela é importantíssima, porque sem ela também não tenho liberdade de informação. Mas eu creio que a liberdade editorial ela tem que ser pautada sempre pelo cumprimento do interesse do público em receber as informações. Então, eu preciso, quando é recebido um fato ou verificado, eu tenho que selecionar buscando o que é de fato relevante, importante para essa concepção de formação de uma opinião pública que também deve ser plurima. Então, eu preciso buscar também fatos que expressem uma diversidade de acontecimentos. Porque para formar, né, a dignidade, a própria opinião, eu preciso ter de uma pluralidade de fatos e relevâncias, que não podem ter só um único viés ou uma única projeção. E como é que é possível compatibilizar o direito de informação e o exercício da liberdade de informação jornalística com os direitos da personalidade? Bem, na verdade, eles são direitos que sempre estão tendo pontos de contato, porque muitas vezes para divulgar uma notícia é necessário, faça necessário adentrar em alguns aspectos como vida privada, intimidade, até mesmo vão colidir com a honra, que o noticiado se sente ofendido. Em linhas gerais, eu entendo que deve-se dar uma preferência, é lógico que vai depender do colorido do caso concreto, mas deve ser dada uma preferência sempre à divulgação da informação e num segundo momento, se aquele que foi objeto da informação se sentir maculado, se sentir afetado em alguns dos direitos da personalidade, então ele pode se recorrer de uma medida indenizatória. Tá? Mas assim, de antemão, como a própria Constituição proíbe a censura e as medidas de ingerência, as medidas deveriam ser sempre, ou quase sempre, ressarcitórias. Eu acho que a intervenção aí, jurisdicional ela deve ser feita só em situações extremas. Porque só quando o julgador ele verifica que no caso concreto a notícia não precisa. Tá? Quando não precisa passar pelos direitos da personalidade, ou seja, eu divulgo uma notícia, ela se torna clara, aborda todos os aspectos sem afrontar. Então aí eu tenho que buscar essa compatibilização nessas situações. Mas em regra, eu dou preferência à transmissão da informação por causa de toda essa influência para o regime democrático que a informação tem. E aí, num segundo momento, se há uma extrapolação, e se macula alguém indevidamente, aí surge o direito à indenização. E dentro dos meios de comunicação social, o que pode ser feito para que haja um aperfeiçoamento da concretização do direito de informar? Eu entendo que deveria ser efetivada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, o próprio jornalista que tem o seu direito de opinião, tem a sua liberdade de manifestação, a sua autoconsciência, ele poder exercer isso, inclusive em face do próprio meio de comunicação. Essa é uma das hipóteses que eu entendo que seria muito adequado ser discutido. A segunda é a implementação do direito de resposta, que é um direito previsto também, né, já é previsto textualmente na Constituição Federal, mas é pouco utilizado e mal utilizado. Quando é utilizado, ele é mal utilizado. Porque o direito de resposta ele permite que aquele que teve o seu nome veiculado em uma notícia tenha acesso ao meio de comunicação. Então, o direito de resposta é uma oportunidade de você concretizar o contraditório público, porque eu tenho o enfoque, o viés transmitido pelo meio de comunicação, e aí eu tenho o próprio cidadão, o próprio indivíduo que foi objeto da notícia dando a sua versão dos fatos. Sim. E ao final eu consigo ter o quê? Uma diversidade fática e consigo então dar uma pluralidade pela própria utilização do direito de resposta. Tatiana, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Muito obrigada a vocês, fiquei muito feliz de participar. Obrigada.